Ok, boa noite família, boa noite irmãos em Cristo Jesus, boa noite amigos, boa noite a você que escolheu estar conosco nessa noite de domingo, para estarmos prestando culto a Deus. Esse culto é promovido pela Igreja Batista Central, em Teixeira de Freitas, Bahia. Todos os domingos, nesse mesmo horário, nós estamos cultuando a Deus. Nesses tempos de pandemia, estamos via internet, mas brevemente, com a graça de Deus, estaremos tendo os cultos presenciais. Você é o nosso convidado quando isso ocorrer. Os domingos pela manhã e à noite, teremos o culto no templo, e você certamente será o nosso convidado para estar conosco. Nesse momento inicial do culto, nós vamos louvar a Deus com o Ministério de Música da Igreja, que estará nos conduzindo a esse louvor cantado. Adore ao Senhor com essas canções que estarão sendo ministradas. Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para adorarmos o nosso Deus nesse momento de louvor e adoração. Vamos começar então cantando Como é Precioso, Irmão, estar bem junto a Ti. Nada se compara à glória do Senhor. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar.
total submissão. Te amamos, Deus, és o nosso Pai. Muito bem, meus irmãos, nós estamos nesse semestre, como igreja, e temos proposto como igreja um tema, uma divisa e um hino oficial. O tema desse semestre é Pequenos para Servir Melhor. E o texto, a divisa, é João capítulo 3, versículo 30. E João o Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Há um hino que nós temos começado a aprender, um hino muito bonito, que está sendo inclusive colocado nas lives e será cantado na igreja também, no templo, nas quartas que já tem o culto presencial. E quando vier os domingos também estaremos cantando esse hino, ligado então à nossa condição de pequenos para servir melhor. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 a 30. Esse texto que está dando um testemunho acerca de João Batista, que diz assim, capítulo 3, 22 em diante. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. Surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho,
está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Versículo de 22 ao versículo 30. A humildade que satisfaz ao Senhor é o tema que estamos propondo nessa noite. Eu espero que você seja edificado, abençoado com a palavra de Deus no seu coração. O que vem a ser humildade? Há muitas confusões acerca de humildade. E há algumas vertentes que dizem o seguinte: é dar o melhor de si sem se sentir melhor que os outros. Dar o melhor de si sem se sentir melhor que os outros. É você ter consciência das suas qualidades, mas reconhecer que tem defeitos também. Mas ainda é você mostrar os seus talentos sem querer abafar os talentos dos outros. Vamos pensar, pois, sobre a humildade. Essa humildade que satisfaz ao coração de Deus, que satisfaz ao Senhor. E João o Batista, é um modelo. Por isso que nós temos nos retratado acerca de João e sobre os seus ensinamentos, sobre a sua vivência, porque ele é um modelo que nós podemos tirar dele grandes lições para as nossas vidas. Pelo menos em 4 aspectos eu quero destacar nessa noite. O primeiro aspecto, nessa humildade que satisfaz ao Senhor, é aquele que reconhece quem é Jesus. A humildade de João Batista mostrou nesse texto que nós estamos lendo, e em outros textos também corroboram com isso, que ele conhecia a Jesus, ele reconhecia a Jesus. E o versículo 28 que nós lemos, ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Afirmativas de João, de que ele conhecia a Jesus. Nesse texto, e no capítulo 1 de João também, ele afirma isso. Primeiramente, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, versículo 29 do capítulo 1 de João. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Os judeus conheciam muito bem o que era um cordeiro, e como o cordeiro é utilizado para sacrificar nas sinagogas e mostrar o pecado do homem sendo sacrificado através do cordeiro. Então, quando João diz, versículo 1, capítulo 1, 29 de João 1, que diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ainda, no versículo 34 do capítulo 1 de João, diz: eu vi, testifico que ele é o Filho de Deus. Naqueles dias, muito poucos mesmo, começaram a ver em Jesus alguma semelhança com o Filho de Deus, a identificar características em Jesus que levassem a perceber que estava diante do mundo, estava no mundo o Filho de Deus. E João, no versículo 34 do capítulo 1, já declarou que ele tinha visto em Jesus já o Filho de Deus. Em terceiro lugar ainda, ele reconhece Jesus quando ele diz: eu não o vi,
versículo 31 do capítulo 1. Não obstante serem primos, né? Mas a impressão que dá é que eles viviam afastados, distantes e não tinham convivência. Então ele diz, eu não o vi. E versículo 30 ele diz, ele é o primeiro, porque já existia antes de mim. Olha que coisa interessante, né? João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, portanto seria o primeiro, né? Seria o mais velho. Mas ele diz, ele é o primeiro. Quem é o primeiro? Jesus é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque ele já existia antes de mim. Estava se referindo à pré-existência do Filho de Deus, à pré-existência de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, o evangelista João diz, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo aqui era o próprio Jesus. Então essa consciência de que Jesus é Deus, que João tinha convicção plena, absoluta, apesar de ninguém ainda admitir, de não haver ainda sido divulgado essa verdade, mas João já tinha essa consciência, que ele era o Filho de Deus. E essa consciência de quem é Jesus foi apresentada também por alguns personagens marcantes na história da Bíblia. Nós encontramos o próprio Pedro, no capítulo 16 de Mateus, versículo 15 até o 17, quando Pedro é confrontado, quando Jesus confronta Pedro com uma grande verdade acerca dele, ele diz, quem dizem os homens que eu sou? Então, os apóstolos começaram a dizer, um diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas, e Jesus contesta a eles perguntando, mas você, e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para Pedro não havia dúvida de que ele estava diante do Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas tinham dúvidas, mas Pedro não. Ele estava consciente, convicto de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O evangelista João, ele diz no capítulo 1, versículo de 1 a 5, acerca de Jesus, dizendo que ele era a luz que resplandece. Ele veio iluminar o caminho dos pecadores, veio trazer luz aos que andavam em trevas. E para Paulo, o apóstolo, quando ele escreve na sua carta a Tito, um dos seus filhos na fé, um dos pastores daquela ocasião, Paulo diz assim, Jesus é o grande Deus. Jesus é o quê? O grande Deus. E completa dizendo, o nosso Salvador. Então, para Paulo, quando ele declara a Tito essa verdade, ele está dizendo que ele estava servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Supremo, ao Deus que o resgatou no caminho de Damasco, quando ele estava a perseguir os cristãos, mas ali estava diante dele o grande Deus, e completa dizendo, o nosso Salvador. Para você que está me ouvindo agora, está me assistindo agora, quem é Jesus? O que Jesus representa para você? Diante da sua visão acerca de Jesus, quem é Jesus para você? Ele é o quê? O seu Salvador? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu ajudador? É aquele que supre as suas necessidades? É aquele que você recorre somente nas horas difíceis, nas horas dos problemas? Quem é Jesus para você? Para João o Batista, ele não tinha dúvida alguma acerca de quem é Jesus, com as poucas informações que ele tinha obtido, a não ser das profecias acerca de Jesus. Hoje, nós temos informações as mais variadas, as mais diversas,
nos mais variados locais, nós encontramos acerca de Jesus, para que possamos ter uma visão clara de quem é Jesus. Então, a humildade que satisfaz o Senhor, ela reconhece primeiro quem é Jesus. Segundo, essa humildade reconhece quem ele é. Quem é João Batista? João Batista, como que se estivesse olhando no espelho, ele se reconhece e ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 28, que nós lemos há pouco. Primeiro, João propõe uma negativa. Quem eu não sou. E ele diz, eu não sou o Cristo. Há algumas pessoas que estavam confundindo e já estavam achando que ele era o Cristo, porque ele era diferente, porque ele estava no deserto, porque ele batizava, porque ele pregava com autoridade, porque ele confrontava o pecador, arrependei-vos e crede em seus pecados. Ele falava palavras duras, como raça de víboras. Então ele tinha algumas características que levavam as pessoas a confundi-lo com o Cristo. Mas aí ele diz, versículo 28 do capítulo 3, eu não sou o Cristo. Não me confundam com o Cristo, porque eu não sou. Então ele faz uma proposição negativa. Mas também faz uma proposição afirmativa. No mesmo versículo que ele falou, eu não sou o Cristo, ele diz, eu fui o enviado como precursor. Eu vim abrir o caminho, mostrar o caminho, preparar o caminho para o Salvador. Eu fui o enviado, eu fui o precursor para mostrar que vem atrás de mim o Cristo. Então ele faz uma afirmativa. Ele fala acerca da sua natureza, versículo 31. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Ele não poderia ser o Cristo, e ele explica isso nesse versículo, dizendo que o Cristo não vem da terra, o Cristo vem do céu. E João Batista conhecia bem seus pais, Zacarias, Isabel, e sabia que eram pessoas comuns que geraram outros filhos, e ele tinha sido gerado por esse casal, Zacarias e Isabel. E ele diz, quem vem da terra é terreno, e fala da terra, versículo 31. Mas Jesus, que é do céu, fala de coisas do céu. E posteriormente eles perceberiam o quão diferente era a pregação de João Batista e a pregação de Jesus. A maneira como Jesus pregava, a sabedoria com que ele aplicava os seus ensinamentos. E eles vieram a conhecer que realmente João era da terra, tanto era da terra que veio a morrer, sendo cortado sua cabeça e oferecido numa bandeja. E agora ele diz, quem vem da terra é terreno, e fala da terra, mas ele vem do céu e fala de coisas do céu. Ainda João, quem é ele? Ele é um discipulador, versículo 37 do texto que lemos. Ele estava preparando homens para seguir a Jesus. Olha que interessante. André foi um dos que seguiram a João e, posteriormente, foi um dos que passaram a seguir a Jesus. João preparou para seguir a Jesus. Quem era André? André era irmão de Pedro, Simão Pedro. E vieram esses dois a serem discípulos de Jesus, sendo que Pedro foi um dos mais importantes discípulos de Jesus, mas começou com quem? Começou com o João Batista. Quantas vezes você prepara alguém, você ensina alguém, e esse alguém consegue se desenvolver, consegue crescer, consegue ter mais influência, e foi assim com André e com João também. João Batista sabia quem ele era. Ele não era o Cristo, mas ele era o enviado para preparar pessoas
para seguir a Cristo. Preparou, portanto, André e também o seu irmão Pedro, ou Simão Pedro. A humildade que satisfaz o Senhor, ela reconhece a sua missão e cumpre a sua missão. Qual é a sua missão como cristão, como crente? Qual é a missão? A missão de João Batista era apresentar o noivo. Está claro na mente dele, no trabalho que ele estava desenvolvendo, a sua missão era apresentar o noivo, mostrar quem era o noivo, quem era o Salvador, quem era o Senhor. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Preparar o caminho para João Batista requeria 4 coisas. Primeiro, submissão à ordem. Ele veio com a ordem, preparar o caminho. Os profetas declararam isso. E ele foi submisso a essa visão. Portanto, nós temos que ser submissos à missão para a qual nós fomos confiados. A missão de preparar o caminho para aquele que está precisando conhecer a Jesus. Segundo, ainda precisa ter o propósito definido. Propósito definido. Quem reconhece a sua missão, quem cumpre a sua missão, tem que ter um propósito definido. O que é que você quer? Onde você quer chegar? A quem você quer atingir? Quais são as pessoas que você quer alcançar com o seu testemunho, com a sua pregação, com a sua vida? 4, ou terceiro, objetividade. Pregar o Evangelho, mostrar a Cristo, é coisa que quanto mais simples, melhor. Quanto mais fácil a apresentação, melhor. E João tinha essa facilidade. Ele não tinha muitas técnicas, não. É simples e objetivo. Eu estou preparando o caminho do Salvador, do Senhor. E ele era objetivo e persistente. Olha, meus irmãos, em meio a tantas perseguições que João era submetido, ao ponto de lhe custar a própria vida, mas ele persistiu. Não parou por causa das perseguições, não diminuiu seu ritmo por causa das perseguições. Talvez no trabalho a gente tenha algumas perseguições, porque dá um bom testemunho. Talvez em outro ambiente, como o colégio, como em algum ambiente social, algumas perseguições. Mas João, o Batista, ele foi humilde e reconheceu a sua missão, cumpriu a sua missão, não obstante as perseguições que lhe custaram a vida. Mas por último, a humildade que satisfaz ao Senhor, ela reconhece o alvo a ser atingido. Qual é o alvo que nós tanto almejamos? João não era aparecer, mas era desaparecer, para que o alvo aparecesse. E no capítulo que nós lemos, capítulo 3, no final do capítulo, o último versículo, João, o evangelista, diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se desobediente ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qual é o alvo a ser atingido? João, ele diz: mostrar Cristo e mostrar a vida eterna que Cristo oferece através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Há mais alegria no céu, diz Lucas, ou afirma Lucas, registrando as palavras de Jesus. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por muitos que não seguem o caminho da salvação. Lucas 15, versículo 7. Qual era a alegria de João Batista? Nesse capítulo que nós lemos, versículo 29, ele diz: assim se completa esta minha alegria. Qual é a alegria de João Batista? A alegria de João Batista é de ver Cristo sendo reconhecido através da pregação do Messias, do Salvador do mundo.
Qual é a sua alegria? Você tem alegria na salvação dos homens? Você já experimentou essa alegria de ver alguém se convertendo através da sua pregação? Quando alguém se converte na igreja ou em algum ambiente, você se alegra com isso? A alegria de João fazia com que ele se regozijasse, não porque ele era o pregador, não porque ele tenha apresentado o Salvador, mas porque muitas pessoas estavam crendo. Quem crê no Filho tem a vida, diz o texto. Quem desobedece não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. É interessante notar que quando nós temos uma festa de casamento, por exemplo, vou mencionar a festa de casamento, é interessante como tudo é preparado. O ambiente do templo ou do espaço onde vai ser celebrado a cerimônia religiosa, a ornamentação, no caso de festanças, no pós-cerimônia, ali está um banquete, tudo muito bem preparado. Mas tem alguém por trás de tudo isso. Nós reconhecemos como mestre de cerimônias. A alegria do mestre de cerimônia é ver tudo funcionando muito bem. E para João Batista, ele não precisava estar à frente, não precisava aparecer, bastava que o ambiente fosse preparado, que a festa fosse promovida, e ele podia se alegrar com o noivo da festa, com a noiva da festa. Ele podia se alegrar com os resultados da sua vida. Humildade é, portanto, estar fazendo tudo para a glorificação de Deus, mas sem se preocupar em estar aparecendo nos holofotes da vida para os homens o reconhecerem e verem o seu trabalho. Quero encerrar lembrando de uma música muito conhecida mundialmente e traz por título Jesus, a alegria dos homens. Essa melodia foi escrita por Bach no século XVIII, ano de 1736, Johann Sebastian Bach, alemão, e foi traduzida para o português com esse título, Jesus, a alegria dos homens. E a letra é muito curta, mas muito interessante, que fala acerca dessa alegria que Jesus promove no coração do crente. Diz a letra: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso seguirei e jamais o deixarei. A alegria de João Batista era Jesus. Qual é a nossa alegria? Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, nós vamos ter a nossa última participação musical no Ministério de Música, que tem feito um grande trabalho em tempos de pandemia, com os ensaios, com a preparação dos louvores. A irmã Mariana tem sido essa orientadora, essa coordenadora, e tem sido bênção na vida da igreja. Então vamos louvar a Deus com essas canções que estaremos ouvindo agora. Irmãos, após este momento de reflexão, nós vamos cantar uma oração em forma de música e que possamos entregar ao Senhor tudo diante do seu altar. Não
Muito bem, nós estamos chegando ao final desse culto. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, como tem falado ao nosso coração também. E espero você, se não for na live, nos próximos encontros, quem sabe no presencial. Mas eu espero que a semana que você está iniciando seja uma semana rica, abençoada, uma semana que você possa estar cumprindo seus objetivos e vencendo as etapas nesse meio difícil que estamos vivendo, mas em que Deus está conosco presencialmente. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na tua igreja, através da tua igreja, através das mensagens proclamadas dos louvores e também da pregação da tua palavra. Pedimos que nos dê, Senhor Deus, uma semana rica, abençoada, que o Senhor dê vitória a todos quantos estão ao alcance da nossa voz. Seja uma semana muito rica, ó Deus, da tua presença na vida de cada um. Ajuda aqueles que estão vencendo a Covid, ó Deus, recuperando a sua saúde. Ajuda aqueles que estão desamparados por falta de emprego ou por falta do sustento, dos recursos materiais. Senhor, que essa semana o Senhor possa estar cuidando de cada um, ó Pai, com a tua graça e com o teu favor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.